Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso poderoso Tadel, né? Treinamento avançado de líderes. Nós estamos felizes por estarmos aqui com vocês, mais essa vez, né? E como sempre, a gente tem tido essa grande oportunidade de ministrar aos nossos heróis, nossos líderes, né? São os pastores com P minúsculo, como gosta de declarar o nosso querido pastor Abe Uber. E sabemos que esse é um tempo muito especial, esse tempo que a Igreja do Senhor está vivendo, né? É um tempo de grandes desafios e também de grandes vitórias. Hoje é o nosso 33º, ou melhor, 34º dia de oração e jejum de 40 dias, não somente por um avivamento nacional duradouro, mas também que seja destronado, que seja dissipado e dizimado esses principados e potestades da corrupção na nação brasileira. Eu jamais pensei que eu viveria um tempo tão histórico como é esse tempo que nós estamos vivendo. Verdade? Um tempo histórico. E um tempo de grandes acontecimentos no mundo inteiro, né? Mundo inteiro. Você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Então, hoje nós ficamos de concluir a ministração que Deus nos colocou como alicerce para o jejum de 40 dias, né? Relembrando que nós já vamos para 29 anos, né? Semana que vem, aí eu posso dizer que nós completamos o 29º ano de jejum e oração de 40 dias por um avivamento nacional, duradouro, e também por essa mudança que eu já falei há um pouquinho atrás. Nesse próximo domingo vai ser um domingo muito especial, é o domingo da celebração da ceia. O pastor Tiago já fez o desafio a todos os nossos grupos, pequenos grupos, nossas células, né? E o desafio dos grupos é que próximo domingo é o domingo de oração, né, por todas as igrejas evangélicas do Brasil. Então, vai ser muito lindo o culto de domingo, vai ser muito lindo e muito abençoado. Nós queríamos aqui, a princípio, compartilhar com vocês, deixa eu desligar aqui, compartilhar com vocês algo muito interessante. Nós, como líderes, julgamos ser importante, muito importante comunicar com vocês. Irmãos, esse é um tempo que nós estamos aí muito conectados com a internet, né, mandando mensagem para um, mensagem para outro, orando por uns, orando por outros, aconselhando uns, aconselhando outros. E é um tempo em que me parece até que a internet está congestionada de tantas informações, muitas informações, não é verdade? E são informações que têm a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Então, cada líder coloca ali o que ele está pensando, o que é que Deus está falando com ele. Esse é o momento em que nós estamos ouvindo a voz, eu diria, para você entender, das 12 tribos, né? Das 12 tribos. Cada tribo tinha um sotaque, cada tribo tinha uma voz, cada tribo tinha uma palavra, né? Cada tribo tinha uma direção, não é verdade? E isso tinha a ver com o líder de cada tribo. Então, cada tribo tinha uma direção de acordo com a liderança de cada tribo. Cada um dava a sua contribuição para aquela grande futura nação que seria a nação de Israel. Isso aí é lindo, é maravilhoso, né?
Então, você, como membro do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, sabe muito bem, eu diria de cor e salteado, a direção que nós estamos caminhando, a direção que nós estamos perseguindo, e essa direção tem a ver com a convicção nos nossos corações do que Deus um dia nos revelou e nos falou. Amém? Amém ou não amém? Amém. Isso mesmo. Você sabe que nos últimos 4 anos a gente não tem feito outra coisa, e eu tenho a impressão que o Senhor vinha, convicção, que o Senhor vinha nos preparando para esse momento de agora. Por quê? Porque Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E você sabe muito bem as últimas mensagens, as últimas ministrações que o Espírito Santo nos trouxe. Vou citar só um: José de Arimateia e Nicodemos. Lembra dessa mensagem? Lembra? Lembra mesmo? Que José de Arimateia e Nicodemos é o ministério de intercessão, representa o ministério de intercessão, funciona como uma figura, isso foi o que o Senhor nos falou. Para quê? Para preservar o corpo de Cristo. Por quê? Porque o Senhor tinha ainda 40 dias numa missão que o Filho precisava ministrar, 40 dias ainda. E a gente sabe perfeitamente que José de Arimateia e Nicodemos foram as pessoas responsáveis naquele momento de crise, quando as pessoas que estavam em evidência se esconderam, as que estavam escondidas entraram em evidência para quê? Para cumprir o plano de Deus. Por quê? Porque eles estavam antenados. Até aí tudo bem? Ok. Então, preste bem atenção. A Bíblia diz que a volta do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Olha aí, o Senhor Jesus nos remete lá a Noé. Quem era Noé? Não era o ser humano. Quem era Noé mesmo? Noé andava com Deus. Lindo isso, não? Noé andava com Deus. E você sabe muito bem que uma pessoa que anda com Deus é íntimo dele. E para quem ele revela a sua intimidade? Para aquele que é íntimo. Grave bem isso que é importante. Quem é íntimo de Deus sabe o que ele está para fazer. Foi Deus que avisou a Noé que ele estava disposto a dizimar a raça humana da face da terra. Por quê? Porque o ser humano se corrompeu. Não são detalhes importantes. Se Noé estivesse aqui hoje, o que é que ele diria para a nossa geração? O que é que Noé diria para os pastores, para os líderes? Então, pense bem nisso. Nos dias de Sodoma e Gomorra, Abraão ficou naquela peleja de intercessão com Deus, mas Deus havia dito: eu não posso esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Deus estava disposto a destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa, mais uma vez, da corrupção do gênero humano. É verdade? E poderia citar por último aqui, bem rápido, a questão de Nínive. Uma cidade que Deus estava disposto a destruir, mas o Senhor resolveu dar uma chance de arrependimento, que havia lugar para o arrependimento. Não é verdade? Eu costumo dizer que o profeta Jonas é o profeta da mensagem, uma palavra só: arrependei-vos. E a cidade se arrependeu, o líder da cidade, não sei se rei, se governador, se arrependeu, a cidade inteira se arrependeu, até os animais jejuaram, e Deus então tirou a mão dele de Nínive. Então, para você ter noção, né? Mais uma pergunta interessante: se Jesus estivesse aqui hoje, os apóstolos, qual a mensagem que ele daria para a igreja hoje? Boa pergunta, apóstolo. Qual a mensagem que os apóstolos do livro de Atos teria para a igreja de hoje? Seria uma palavra de acalentar, de passar a mão na cabeça, de fazer um carinho,
de colocar esperança, fé, ou seria uma palavra, gente, acorda que o juízo de Deus está aí à porta, precisamos nos arrepender. O que você me diz? Boa pergunta, apóstolo. Pois é. Só que para a igreja que tem muita intimidade com o Senhor revela os seus planos, porque é profético. Né? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Até aí tudo bem? Ok. No Tadel da semana passada nós falamos sobre 3 personagens que jejuaram 40 dias. Moisés, amém? Repita comigo, Moisés, Elias, amém? Repita comigo, Elias, e o nosso mestre, o Senhor Jesus. Digo, o nosso mestre, o Senhor Jesus. Qual a razão que eles tinham, ou que eles tiveram, para jejuar 40 dias? Boa pergunta. Por que razão eles entraram nesse desafio com tudo, com o coração, com a alma, com o espírito, com tudo? Por quê? Boa pergunta. Quais os efeitos do jejum de 40 dias que eles fizeram? Boa pergunta. Lembrando que o Senhor Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras de Satanás. Então nós falamos sobre Moisés, falamos sobre Elias, e hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus, e nós estamos apenas dando uma recapitulação nessa segunda introdução para posicionar você. Amém? Recapitulando. Moisés. Quais os resultados do jejum de 40 dias de Moisés? O Senhor o chamou, o Senhor o convocou, o Senhor lançou uma carga sobre os ombros de Moisés, se revelou para ele, mostrou a Moisés o que ele queria, disse, agora vai e faça, conforme eu estou te mostrando. Vá a Faraó e ordene que ele libere o meu povo. Então, um significado profundo de Moisés é que uma vez entrando nessa guerra espiritual, a nossa vocação, o nosso chamado é liberar multidões da escravidão de Faraó. Eu sei que você está dando glória aí, é verdade. Verdade. Então Moisés é essa figura profética, esse tremendo homem de Deus, é uma figura de Jesus, inclusive, libertador, né? E aquele que deu o pontapé inicial para que uma grande nação fosse gerada, que é a nação de Israel. Você vê as aventuras, as histórias incríveis, mirabolantes que Moisés viveu. Para a glória de Deus, ele cumpriu o seu chamado e a sua missão. Até aí tudo bem? Glória a Deus. No caso de Elias, nós vamos perceber um momento assim da história também muito interessante, né? Por quê? Porque foi um momento em que o rei Acabe celebrou o seu casamento com a Jezabel, uma mulher adoradora de Baal, né? Ele se uniu a essa mulher, prostituta, feiticeira, uma mulher horrível, né? Uma mulher comunista que queria a destruição do povo de Deus. O comunismo quer a destruição do povo de Deus. Comunismo não combina com o cristianismo. Eu já disse isso várias vezes a vocês, que se eles pudessem, eles teriam esmagado a igreja. Inclusive, quero abrir um espaço aqui para dizer que essa semana eu coloquei mais uma página na internet, que é a Igreja Sofredora das Cortinas de Ferro. E ali eu estou colocando vários vídeos da situação de alguns homens de Deus, como o irmão André, como Richard Rambra, né? Que debaixo do poder do comunismo ele teve que beber da própria urina, porque ele era um servo de Deus, ungido de Deus, sofreu muito. Então, eu tenho essa página justamente
para poder ajudar essa geração que não conhece a história, que não sabe da história, a revermos a história e saber o que é que o comunismo quer com as nações. Por que razão eles odeiam o cristianismo? E porque eles perseguem tanto a igreja do Senhor Jesus. Então está lá, se você quiser consultar, tá? Nós conversamos essa semana. Então, apóstolo, esse momento de Acabe e Jezabel, conforme eu disse, era o momento. O Acabe era um rei, Jezabel era a mulher dele. A ordem que fora liberada naquele momento era a morte dos profetas do Senhor. E sem profecia, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Você, meu líder de célula, você, meu super-herói, nosso super-herói, você é muito importante para, nesse momento, ministrar fé, gerar fé no coração das pessoas, colocar uma palavra de esperança, mas também uma palavra de arrependimento, de mudança de vida, de consagração pessoal, de busca da face de Deus, de oração, de consulta da Bíblia Sagrada. Que a Bíblia é a palavra de Deus. E segundo o relato bíblico, o povo de Deus naquela época já estava tendendo a adorar a Baal. Por quê? De repente, não havia um sinal como aquele que aconteceu com Elias, que quando ele ora, fogo cai do céu. É verdade? Talvez pela perseguição, com medo de morrer, ele falou, pera lá, vamos nos esconder aqui, não vamos falar que nós somos servos de Deus, nada, vamos ficar quietos. Mas desde que dentro desse cenário se levanta Elias, aquele que confronta o reino das trevas. Elias é aquele que confronta e que zomba do reino das trevas. Onde está essa igreja? Onde estão esses profetas? Onde estão esses líderes que vão confrontar a voz que vem do reino das trevas? A voz de Jezabel? A voz dessa maldita prostituta? Onde estão os profetas de hoje? Então você, querido líder, nesse Tadel você precisa saber que é nesse momento que você tem que gerar fé no coração das pessoas e levar as pessoas também ao arrependimento, à mudança de vida e à consagração pessoal. Primeiro domingo online, uma pessoa voltou para os caminhos do Senhor e uma pessoa que participou dessa igreja durante muito tempo mandou uma mensagem: papai, está na hora de voltar para casa, olha aí que coisa tremenda. Mas onde estão os profetas que vão confrontar Acabe e Jezabel? Então Elias é esse homem. Elias é esse homem. Temperamental, valente, guerreiro, homem de Deus, profeta do Senhor, que conhecia a mente de Deus e o coração de Deus. E esse profeta fez a diferença. É certo que ele jejuou 40 dias depois dessa experiência com os profetas de Baal. Por quê? Porque ainda faltava o confronto com a Jezabel. Uma pena, né, que ele se sentiu fraco, debilitado, achando que era apenas ele, só eu, Senhor, só eu fiquei. O Senhor disse, não, ainda tem 7.000 guerreiros que não se dobraram diante de Jezabel e diante de Acabe. 7.000. Você acha que está sozinho? Não, eu não estou sozinho, e nem você. O Senhor diz através da sua palavra que é uma geração, 7.000 pessoas sensíveis, 7.000 intercessores, 7.000 guerreiros valentes, cheios da unção do Espírito Santo, que vão dizer, Satanás arreda da nação brasileira, Satanás arreda do Irajá, Satanás arreda do Rio de Janeiro. Amém ou não amém? Não. Aquele grande desafio do Monte Carmelo foi que aconteceu. Eu sei que você sabe, porque você lê a Bíblia, nós lemos a Bíblia, é ou não? O profeta mostrou ao povo de Deus que estava cocheando entre dois pensamentos. Qual eram os dois pensamentos? Será que Deus é Deus ou é Baal que é Deus? Elias disse, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Olha que coisa interessante. Qual é o pensamento que deve dominar nossa mente?
o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, um só coração, uma só palavra, uma só linguagem, um só sentimento? Será que a nossa igreja daqui tem um só sentimento, um só pensamento, um só coração? Boa pergunta, apóstolo. Porque para uma igreja que tem um só pensamento, um só coração, um só alvo, não há nenhum objetivo, nenhum obstáculo o qual essa igreja não possa ultrapassar. Isso está lá na palavra de Deus na Torre de Babel. Certo ou errado? Sei que você está concordando comigo. É? Então, guerreiros, o que nós vemos aqui é que o profeta Elias, depois de uma batalha tremenda, uma batalha espetacular, ele foge com medo de uma palavra lançada pela Jezabel. E diante de Deus ele diz: Senhor, só eu fiquei. Mas eu estava lhes dizendo que Deus respondeu imediatamente, dizendo: não, eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal e diante da maldita Jezabel. E eu pergunto, queridos, onde estão esses líderes poderosos? Esses líderes que vão adiante das nossas células, nossos pequenos grupos, fazendo a diferença e mostrando que só o Senhor é Deus. Onde estão os líderes que vão provocar o fogo sendo derramado do céu sobre o altar? Porque isso tem a ver com restauração do nosso altar pessoal. Elias, na minha opinião, é o restaurador de altares. Que é isso? Vida de intimidade com o Senhor. Então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Isso é vida de intimidade com Deus. Amém, queridos? Então esse é o nosso grande desafio. E por último, nós temos aqui o nosso Senhor Jesus, que estamos aí finalizando a palavra sobre esses 3 personagens que jejuaram 40 dias e que mudaram a história do seu tempo. Os feitos do Senhor Jesus. Logo depois de ser batizado nas águas, o Senhor vai para o deserto por uma grande batalha, um grande confronto. Uma batalha de vida ou morte, uma batalha para subjugar o príncipe das trevas, que até então dominava sobre a humanidade desde o livro de Gênesis. Isso aí é tremendo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Quem? Jesus. Ele venceu o poder das trevas, ele formou 12 discípulos que revolucionaram o mundo. Apenas um se desviou para cumprir o que diz as Escrituras. O Senhor Jesus, depois de enfrentar os 40 dias de jejum e oração, e vencer as tentações do diabo, e dar uma palavra de ordem, pois o Senhor disse: arreda Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Como que o Senhor conseguiu essa façanha de ordenar ao príncipe das trevas, a Satanás, o Beelzebub? Porque ele se fortaleceu na comunhão para nos deixar um exemplo. Comunhão com Deus Pai. O Senhor Jesus mudou a história da humanidade, implantou o seu reino aqui há 2000 anos atrás e que perdura até hoje. Nós somos seus súditos para fazer valer a continuação dessa história. Por isso Jesus orou dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Até aí tudo bem? O Senhor Jesus e o seu jejum de 40 dias, como ferramenta para confrontar o reino das trevas e libertar a humanidade do pecado. Como eu disse na introdução, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, desfazer as obras de Satanás. Jesus venceu o mal, venceu o poder das trevas, venceu o pecado. Jesus se ofereceu a si mesmo como último sacrifício a Deus para me salvar e para te salvar e para salvar todo aquele que crê. O Senhor Jesus, ainda aqui na terra, Ele nos prometeu que nos enviaria outro Consolador
para que através de nós a obra do Pai fosse finalmente concluída. Quando o Espírito Santo terminar a sua obra na terra, acabou. Aliás, eu costumo dizer que o tempo está se esgotando. Amém ou não amém? Então, recapitulando, os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo após o jejum de 40 dias. Ele disse, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Por isso que Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Foi um desafio. A igreja esvaziou. Por quê? Talvez o interesse das pessoas era outro, e talvez porque não entenderam essa revelação tão forte que Jesus estava dando. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não fazia nada, absolutamente nada, sem ver o Pai fazer primeiro. E o jejum tem essa peculiaridade. Qual apóstolo? Nos aproximar de Deus, para que a gente dê o tiro certo. Em João 5,36, olha o que diz aí a palavra. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Olha que lindo! O Pai o enviou com uma missão. A sua missão é confrontar o poder das trevas, a sua missão é libertar o cativo, a sua missão é curar os enfermos, a sua missão é nos mostrar a porta de volta para a eternidade. Tremendo? O que Jesus disse? O Pai me ensinou, eu vejo o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. Olha o que diz em João 8, 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Oh, Jesus amado, será que eu estou incluído nessa palavra? Será que você, meu líder, está incluído nessa palavra? Isso aqui é forte demais. Mas eu falo como o Pai me ensinou. Olha que tremendo. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tremendo, tremendo, tremendo. Esse é o chamado de Deus. Nesse tempo de muitas vozes, nós estamos ouvindo muitas vozes, mas qual é a voz que o Espírito Santo está falando hoje à sua noiva, a noiva do Senhor Jesus? Jesus disse, o Pai está em mim, o Pai está em nós. João 10, 38, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. A igreja de hoje precisa estar no Pai. O Pai precisa estar nela, porque o Senhor faz a obra através de nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Em João 14, 31, faço o que o Pai me ordenou a fazer. Essa igreja que tem intimidade com o Pai, que permanentemente restaura o altar, faz apenas o que o Pai nos ordena. Olha que coisa linda! João 14, versículo 31, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, esse último personagem é o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. E ele fala sobre a videira verdadeira, nós somos os ramos. Jesus se mostrou que tem toda a autoridade quando ele se reveste da glória do Pai no monte da transfiguração, em Mateus 17. Tudo isso para nos mostrar que quando nós temos verdadeira intimidade com Deus, nós sabemos o que Ele vai fazer amanhã. E finalmente, terminando, eu quero falar sobre Moisés como átrio, Elias como santo lugar e o Senhor Jesus como santíssimo lugar. Naquele momento da transfiguração, eles viram Moisés e Elias e depois aquela imagem de Moisés e Elias desapareceram e só ficou Jesus.
querendo Deus nos dizer que o lugar mais importante que nós deveremos estar hoje, a partir de agora, é no Santíssimo Lugar com Jesus. Nesse momento de tantas vozes, de tantas incertezas, de tanta gente atirando para cá, atirando para lá, meu Deus, o que é que eu faço? Se você estiver no Santíssimo Lugar, você vai ter paz no seu coração e você vai saber qual é a vontade de Deus para você. A minha opinião, o Senhor está nos dando uma grande possibilidade de pregarmos a palavra para o mundo inteiro. Semana passada eu falei para pastores da Itália, pregando em português, e a pastora Roselém traduzindo no italiano para que todas as pessoas pudessem ouvir. A palavra que Deus tem nos dado aqui. Eu tive a oportunidade de pregar para milhares de pessoas na Itália. Você, meu irmão, que está aí com esse smartphone, essa máquina poderosa, que está dirigindo o seu grupo familiar, está mandando mensagem, você pode falar com o mundo inteiro. Aproveite esse momento para transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo agora é o último domingo do jejum de 40 dias, do 29º ano. Quarta-feira que vem, nós estamos terminando. Mais uma etapa, mais uma semeadura. E quem semeia, colhe. Quem semeia oração e jejum, colhe tempestade do Espírito Santo, colhe avivamento, colhe sinais, maravilhas. E nós estaremos no final desse jejum, entregando mais uma vez a nação brasileira diante daquele que pode tudo e que pode resolver a situação das nações e do Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. A nossa bandeira jamais será vermelha. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que as doces consolações do Espírito Santo seja para sempre sobre a sua vida. Amém? Um grande abraço. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.